Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o Vasco tem o segundo pior aproveitamento como mandante. Faz tempo que o Vasco não vence casa pelo Brasileirão e também vamos falar sobre Léo Jardim, deu uma entrevista ao canal do Getúlio Vargas, dando a sua versão da sua expulsão contra o Internacional e exaltando o presidente Pedrinho. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e... quinta-feira que vem, dia 11, a bola rola aí como rola do Nilton Santos, Engenhão, como preferir. Botafogo e Vasco é o segundo jogo das semifinais do Campeonato Brasileiro. Antes, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira que venceu o Chile por 3-0. Eu até gostei da cobertura desse novo canal, né, o Globo Esporte TV, mas eu não comparo ainda com a Cazé TV. Eu acho que até por experiência, eles estão há muito tempo no mundo digital, melhores que a Globo Esporte TV, mas eles têm potencial de fazer realmente pau a pau com a Cazé TV. Gostei da narração do Jorge Igor e o pessoal lá, se bem que tem um pessoal ali que não estou me referindo ao Bruno Formiga, nem a Luana Maluf, nem muito menos ainda a ótima Maria Spinelli, mas os comentaristas que estavam lá com a Maria dentro do campo, bom, são uma síntese da queda do jornalismo esportivo, já que não são jornalistas em sua essência. Um era influência, agora é apresentador do Globo Esporte, e outro era o ex-jogador, o André, né? Mas fora esse, uma cobertura muito boa lá eles podem melhorar, podem evoluir, mas no geral muito boa a cobertura do GE Bom, e o Vasco tem o segundo pior aproveitamento em casa. Houve várias campanhas do ano passado, inclusive, que o Vasco se dava muito bem em casa. Até a campanha do título de 97, teve um período que o Vasco só vencia em casa. Eu lembro até que os coleguinhas falaram, quero ver vencer fora. E essa escrita acabou na época contra o Sport, quando o Vasco venceu por 3-2, e dali arrancou para o título brasileiro, ganhando da Portuguesa, fora, né? Estou falando ainda pelo turno, entre outros adversários, mas o São Januário até era considerado território hostil para os adversários, e fora de jogadores de várias outras gerações, o Casagrande, por exemplo, dizia que um dos adversários mais horríveis de vencer fora era o Vasco e o São Januário. E hoje o Vasco tem o segundo pior aproveitamento em casa. A última vitória foi de 3-0 sobre o Fortaleza, na quinta rodada do turno. Então vocês verem o tempo que o Vasco está sem vencer em sua casa. Espero que essa escrita acabe, né? Esse jejum acabe contra o Ceará, que por coincidência é o maior rival regional do Fortaleza, no dia 14 em São Januário. Bom, e nesse período de data da FIFA, o Léo Jardim foi liberado pelo Vasco para participar do podcast do canal do ex-goleiro Getúlio Vargas, hoje é comentarista da Band, e lá ele deu a sua versão sobre a expulsão contra o Internacional. Veja. Eu realmente estava com uma lesão aqui. Depois já foi diagnosticado isso. E eu estava com dor.
Tava com dor ali, realmente. Eu tava caído, só que aí nesse meio tempo todo ia trocar, acho que algum jogador, e aí eu acho que era a última troca, a última pausa, não ia poder parar de novo o jogo, e aí chamou mais um jogador pra trocar, só que eu acho que não tava pronto, foi alguma coisa assim. E aí nesse tempo todo, o Flávio foi ficando, acho que nervoso, porque o jogo ficou parado muito tempo. Tu ainda falou, Só tô que eu com tava dor. caído, e eu falei, pô, só vou passar o spray, porque o Dudu, o fisioterapeuta, tava ali do lado. Eu vi. Tava ali do lado, só que o Bandeira não deixou ele entrar em campo. Ele não deixou ele entrar em campo. Então a gente esperou o árbitro vir pra poder autorizar. E aí ele ia passar o spray, beleza, eu ia levantar, tudo certo. Só que aí ele veio e já falou: se você não levantar, eu vou te expulsar. Eu falei: não, só quero o spray. E aí já voltou e já deu vermelho. Eu acabei pagando um pato aí da classe inteira. E aí foi essa confusão toda, cara. Também exaltou o presidente Pedrinho, ele falando das diferenças, né, com a 77, os jogadores tinham uma figura representativa, e agora com o presidente da associação, o Vasco tem essa figura representativa. Veja. Essa chegada do Pedrinho aí, cara, fez muito bem pra vocês, né? Do Fez jeito que a muito coisa bem. vinha andando, né? Fez muito bem pra gente, porque a gente não tinha uma figura representativa como um presidente, uma pessoa que nos representa, que nos defende, que tá ali pra responder por nós em algumas situações que a gente não pode responder. E eu me lembro no passado ainda, quando teve essa transição, essa troca do Pedrinho assumir, a gente até teve uma conversa com ele. Era uma coisa que a gente sentia falta, justamente a gente ter alguém, uma figura, uma pessoa, justamente pra poder fazer essa ligação, pra gente ter essa conversa de alguma coisa que a gente precise, de alguma coisa que a gente sinta falta, ou alguma questão que a gente precise de alguém pra nos defender, nesse sentido. Eu acho que as intenções do Pedrinho sempre foram bem claras. Às vezes, pro meio externo, isso pode não ser tão claro, mas para nós jogadores que vivemos ali o dia a dia, que a gente tá junto com o Pedrinho direto, a gente sabe das intenções dele, sabe dos planos, e por mais que às vezes possa não parecer, eu acredito muito que as coisas no Vasco tem muito a melhorar. Acho que já tem melhorado. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a Galera Tem Moral, aqui todos os TVs. Até a hora do almoço e uma boa noite com o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.